Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, a título de informação, a nossa assembleia está correndo normalmente, graças a Deus. O livro com as presenças já foi recolhido. Nós necessitaríamos de um quórum de cerca de 170 irmãos, se eu não estou enganado, já estou arredondando um pouquinho, mas nós tivemos 213 votantes, 213 participantes que assinaram o livro e votaram. Então, nós estamos com uma comissão aqui atrás, presidida por reverendo Eloy, presbítero Miranda, presbítero Fábio, nosso irmão Guilherme Oliveira, e o diácono Robson, presidente da junta diaconal, estão ali então fazendo a contagem dos votos aqui atrás, e até o final desse momento de culto nós vamos apresentar aqui para os irmãos para que a assembleia tome conhecimento daquilo que foi votado. Ok? Jeremias capítulo 18, um texto que é bem conhecido no meio evangélico em geral, e ou cantado, ou mencionado, ele está no nosso inconsciente, digamos assim. Sempre lembrado aqui e acolá. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o que acontece de fato nesse episódio da vida daquele profeta e trazer algumas lições para esses nossos dias, que eu creio que são oportunas, são necessárias, e ainda que não estivéssemos num tempo como esse, são sempre lições que na vida do crente estão presentes e são vitais para a nossa caminhada de fé. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 6, embora depois você possa caminhar até o versículo 17, que é uma continuação desse texto, mas já numa outra perspectiva. E a palavra do Senhor nos diz assim, então, Jeremias 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o teu nome pela tua santa palavra. Ó Deus, louvado seja o Senhor, porque ela é a tua revelação registrada, entregue a cada um de nós. E ó Deus, bendito seja o teu nome, porque a tua palavra transcende a nossa fé. Ela transcende, ó Deus, nosso conhecimento. Ela transcende, ó Deus, todas as nossas expectativas. E bendito seja o Senhor, porque na tua palavra o Senhor nos mostra o quão grande é o teu poder, a tua graça e o teu amor por nós. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas a compreender isso, mas experimentar, ó Deus, nas nossas vidas o teu amor, o teu toque de graça e de transformação, Senhor. E nessa noite, nesse tempo, nesse lugar, que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações e o teu Santo Espírito a iluminar a nossa alma, para que nós venhamos, ó Deus, de fato, a ter a gratidão por tudo que o Senhor é e faz, e ter o nosso coração entregue nas tuas boas mãos. Ajuda-nos, porque nós precisamos do Senhor e reconhecemos isso. Por isso oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai, e amém. Queridos irmãos, Jeremias, a palavra Jeremias quer dizer Deus, ou Jeová, ou Yahvé, é aquele que se estabelece. De uma forma mais próxima de nós, outras traduções para a expressão Jeremias que você tem no seu português seria Deus lança, Deus exalta e também Deus derruba. Ou seja,
É Ele quem estabelece todas as coisas, Ele quem determina todas as coisas. Então essa palavra, além da força que ela já carrega sobre o testemunho diante de um Deus que pode todas as coisas, ela também marca um dos livros, irmãos, mais poderosos que nós encontramos no texto bíblico. A mensagem de um homem pregada durante 40 anos e que encontrou diante de si um povo que não se converteu. Um homem que, a despeito de ser rejeitado, desprezado e que muitas vezes chegava diante de Deus chorando, já despedaçado, no limite das suas forças, era reerguido por Deus, era de novo levantado por Deus, era restabelecido por Deus, e assim foi durante todo o seu ministério, até que a palavra que ele pregou se cumpriu. E até que os seus contemporâneos viram que era verdade aquela palavra. Porém, já não havia mais como voltar atrás, porque tudo o que havia sido pregado, todas as oportunidades, todas as prerrogativas que Deus colocou diante daquele povo foram cumpridas. Jeremias prega anunciando o cativeiro da Babilônia. Durante 40 anos ele avisou aquela nação: é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus, deixemos os nossos pecados, abandonemos os nossos pecados. Porém, aquele povo foi insistentemente obstinado em não ouvir a Deus, em caminhar apenas conforme eles gostavam, em andar apenas naquilo que era a sua vontade, o seu desejo de independência e, além disso, seguir as nações circunvizinhas. Nós, nos nossos dias, irmãos, nos aterrorizamos com algumas situações, mas nos dias de Jeremias o terror era muito maior. Porque nos dias de Jeremias era o povo de Deus, o povo israelita, que muitas vezes sacrificava as suas crianças a deuses pagãos para que obtivesse colheita, para que obtivesse fruto da terra, para que vencesse os tempos. E Deus dizia: isso é abominável diante de mim. Vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração tem estado distante. E no anúncio daquele profeta, irmãos, um homem temente a Deus, que era de um lugar chamado Anatote, uma vila próxima a Jerusalém, que foi colocada por Josué para que ali morassem os chamados sacerdotes. Jeremias era um filho de sacerdote, você vê isso no primeiro capítulo, nos 3 primeiros versículos daquele livro. E Jeremias sai daquele lugar para anunciar em Jerusalém a palavra de Deus, e é extremamente conturbado o seu ministério. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer para nós que diante da nossa confissão, a nossa declaração que é tão contínua de que Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus faz todas as coisas, o Senhor tem o controle. Mas quantas vezes, irmãos, essa nossa declaração, ela encontra no nosso coração um grande obstáculo para que venha tomar conta do nosso ser por completo. Quantas vezes nós professamos uma coisa, mas a realidade se coloca diante de nós, e diante dessa realidade nós nos vemos temerosos, nós nos vemos preocupados, nós nos colocamos naquela condição: de fato, o Senhor é tudo isso, mas o Senhor faz tudo isso, porém, o Senhor, eu sei quem Ele é, mas muitas vezes eu não tenho essa capacidade de crer de fato a levar isso nas últimas consequências da minha caminhada. Muitas vezes, queridos irmãos, nós não entendemos, não compreendemos as circunstâncias que nós estamos passando. Não é difícil você pensar, por exemplo, nesses nossos dias, quantas vezes nós já não paramos para pensar e tentar achar alguma lógica no que está acontecendo com o nosso planeta, em achar alguma justificativa, em achar algum sentido, em achar talvez alguma explicação. Esse é um tempo, queridos irmãos, que muitas respostas humanas, todo tipo de filosofia, de especulação, todo tipo, irmãos, de contrariedade está sendo exposta. Esse é o tempo que, diante de medos, alguns colocam assim: olha, mas a ciência diz isso. E vem a própria ciência dias depois e diz aquilo que havia sido dito. Esse é um tempo, queridos irmãos, em que muitos não sabem a explicação, por exemplo, dessa pandemia, dessa epidemia. Uma explicação que não seja apenas convincente, que seja real. Da onde veio esse vírus?
Qual a sua origem? E aí começa todo tipo de situação. Vem de bicho, vem de laboratório, vem disso, vem daquilo, vem daquele país, vem daquele outro. Mas qual é a realidade? E mais do que descobrir isso, queridos irmãos, é nós pensarmos o porquê isso afeta a minha vida e a sua vida. Por que que isso está perto da minha caminhada, da minha história? Por conta disso, queridos irmãos, nós temos vivido um tempo de relações quebradas. Porque basta alguém colocar para você que é uma determinada circunstância, e se você discorda daquilo de alguma forma, você não tem tido muitas vezes aquela tranquilidade de conversar com a outra pessoa que discorda, que pensa diferente, que tem uma outra opinião, que tem uma outra informação. O que nós temos visto, irmãos, que é muito claro diante de nós, são relações quebradas. Eu quero tanto estar com fulano e tudo, mas pensa tão diferente. A cabeça ali, se eu subo, ele desce. Se eu vou para a direita, ele vai para a esquerda. Se eu vou para um lado, ele vai para o outro. Então é melhor a gente se afastar. E diante disso, irmãos, ao invés de nós pensarmos apenas na questão de levantarmos situações e problemas, a gente quer trazer nessa noite a questão de o que a gente pode fazer segundo a palavra de Deus. O que nós devemos tomar como providência. Qual é a atitude que nós devemos tomar? Só a título de caminhada nossa, na semana passada nós estivemos aprendendo com a palavra do Senhor, nesse mesmo livro de Jeremias, no domingo à noite passado, mas no capítulo de número 12, onde Jeremias, no momento de angústia, está se colocando diante de Deus, e o Senhor não apenas o anima, como coloca diante dele que havia desafios maiores ainda para virem. O Senhor diz para ele: Jeremias, não é tempo de você se cansar agora, porque se você já está preocupado porque você está correndo com os homens, como é que vai ser quando eles vierem com cavalos? Quando as coisas piorarem? Então não é tempo de desanimar, Jeremias, tem muita coisa pela frente. E aí, irmão, se você observar os capítulos que vêm seguintes ao capítulo de número 12, que nós lemos a semana passada, se você está com a sua Bíblia, eu peço que você folheie comigo rapidamente. O capítulo 12, então, foi onde nós trabalhamos a queixa de Jeremias e a resposta de Deus. Porém, no mesmo capítulo 12, a partir do versículo 7, Deus vai mostrando que as coisas de fato estariam muito duras para a terra de Israel. E aí, irmãos, no capítulo 13, o Senhor vai mostrando para Jeremias que mesmo coisas preciosas como um cinto de linho iriam apodrecer, tal sorte aquela nação preciosa iria se estragando por conta do que estava acontecendo. Ele dá, irmãos, uma palavra, capítulo 14, que viria uma grande seca em Judá, e Jeremias intercede, pede a Deus que entre naquela história. E aí, irmãos, Jeremias ora, e 3 vezes, o capítulo 14 registra isso, e em 3 vezes o Senhor rejeita aquela petição, porque o Senhor estava mostrando para ele que teria que haver transformação na nação, antes que houvesse uma transformação na situação que ele estava colocando diante de Deus. Mais ainda, o Senhor mostra para Jeremias que estava agindo não apenas com a nação, mas estava trabalhando também na vida dele. E aí situações duras, porém que iriam trabalhando o caráter do profeta, são colocadas, são anunciadas. Veja que no capítulo de número 15, você vai ver que Jeremias se lamenta. O versículo 10 ele diz assim: ai de mim, minha mãe, pois deste à luz homem de rixa e homem de contendas para a terra. Jeremias estava dizendo: Senhor, eu estou pregando, mas o povo só vem contra mim, o que é isso? E aí, querido irmão, o capítulo 16, Deus ainda diz para Jeremias que era de fato aquela a caminhada que ele ia ter que desenvolver. O capítulo 16 mostra que nem casamento ele poderia ter, porque o Senhor o havia separado para um ministério duro, porém ele deveria ser forte, porque o Senhor falaria e ministraria o coração dele. Ele tinha uma missão a ser trabalhada. E aí, querido irmão, nós vamos chegar no capítulo de número 17, que é um dos capítulos mais belos desse livro, porém é um dos capítulos mais duros desse livro. Quando o Senhor mostra
que quando a gente coloca o nosso coração apenas nas questões humanas, nós caímos em terríveis enganos. São versículos famosos dos nossos dias, por exemplo, o versículo 5 desse capítulo 17, quando o Senhor diz para Jeremias: maldito o homem que põe a sua confiança apenas no homem. Ele faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas ele expõe também o contrário, quando você lê o versículo de número 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí ele faz exatamente o cruzamento dessas duas questões. Versículo 8, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha continua verde. No ano de sequidão, no ano que não há nada, ele não se perturba, nem deixa de continuar dando fruto. Quem confia no homem, quem confia no Senhor. Porém, irmãos, Jeremias acha duro, pesado o seu chamado. E ele continua então clamando ao Senhor. Nesses nossos tempos, irmãos, fazendo um breve paralelo, quantas vezes nós estamos diante de uma decisão? Confiamos em quem nesses nossos dias? A sua caminhada, meu irmão, minha irmã, ela é aquela que você liga um jornal que passa às 13 horas e aquilo ali determina conforme vai ser sua caminhada na semana, no outro dia, naquele fim de tarde. Ou a sua caminhada está pautada num tempo em que você separa do seu dia para se colocar na presença de Deus, para ler a palavra do Senhor. E ainda que venham as más notícias, ainda que venham as temeridades, ainda que nós saibamos que não devemos ser irresponsáveis, mas a nossa confiança está no Senhor. Jeremias, então, irmãos, pedindo ao Senhor uma intervenção, chega nesse capítulo 18 que nós lemos. E o Senhor então diz para ele: olha, desce à casa do oleiro. Vai até lá que eu preciso te ensinar algumas questões. E eu quero compartilhar nessa noite, irmãos, que diante das lutas que nós temos tido, a palavra do Senhor nos diz que é tempo de ir à casa do oleiro. É tempo de estar na casa do oleiro. Antes de mais nada, o que é essa casa do oleiro? E eu gostaria de dizer para você que a casa do oleiro, querido irmão, querida irmã, segundo a palavra de Deus, é o lugar onde nós somos trabalhados por aquele que tem poder de transformar a nossa caminhada e a nossa história. A casa do oleiro é onde ele, no seu poder, no seu amor, na sua soberania, ele exerce em nós coisas que nós não somos capazes de exercer por nós mesmos. As transformações que podem vir e que podem de fato mudar o rumo da nossa caminhada a cada dia. E por que é tempo de ir à casa do oleiro, querido irmão, querida irmã? Por que é esse tempo chamado hoje? E eu quero caminhar com você à luz desse texto em algumas razões e algumas comparações que a gente pode trabalhar com esse texto e com os nossos dias. A primeira questão é que é tempo de ir à casa do oleiro porque é um tempo e é também um lugar de humilhação nas nossas vidas. Olhe para o seu texto. O Senhor diz assim a Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro. O versículo 3 ele diz assim: eu desci. Parece que é algo que está apenas no texto para mostrar uma questão de geografia. Está num lugar mais alto, desce para uma questão mais baixa. Estava em Jerusalém, desceu para alguma redondeza onde havia uma olaria. Mas esse sentido tem também, querido irmão, que ele está saindo do seu lugar de oração, está saindo do seu lugar onde ele tem ali o seu ministério profético sendo exercido e indo para um lugar mais baixo, um lugar mais escondido, um lugar onde não havia aquela pompa, circunstância daquela região de Jerusalém, mas um lugar onde há uma oficina, onde alguém está trabalhando, onde ali ele não vai ser visto, ele vai entrar num lugar onde as coisas acontecem meio que na penumbra. Trabalhar com barro envolve estar num lugar mais úmido, porém fechado. Não é no sol quente, onde as coisas estão tudo às claras. É num lugar onde você vai ver um artífice, um oleiro, um artesão trabalhando. E ali ele tem que sair daquela questão lá, sua pública, e entrar num lugar onde ele vai ser ali trabalhado. É um lugar, irmãos, é um tempo de humilhação.
Jeremias tem que sair do seu lugar e descer. É um lugar, querido irmão, de humilhação também, porque quando você pensa na situação do barro em si, você vai pensar que ele é amassado, que ele é o tempo todo triturado, ele é misturado em água e dentro da olaria ele está ali sob duas pedras nos dias de Jeremias, uma pedra maior que era movida com o pé daquele homem que está ali fazendo aquela obra, uma pedra menor onde o barro é colocado em cima e com as mãos, com aquilo girando, ele vai moldando, ele vai trabalhando, ele vai amassando e ele vai dando a medida, o tamanho certo, a forma que ele, o oleiro, quer dar àquilo que ele está trabalhando. Tem para nós, irmãos, uma questão que você precisa entender, que quando nós falamos de estar na casa do oleiro, porque é um tempo de humilhação, você pode ter de fato, para esses nossos dias, em primeiro lugar, nós não temos resposta para nada nesses nossos tempos. E se assim não temos, nós temos que procurar quem tem essas respostas. E se não temos, irmãos, no nosso coração a segurança, se não temos no nosso coração certeza, se não temos no nosso coração para onde nós estamos caminhando, irmãos, nós devemos voltar àquele que sabe todas as coisas. E aqui nós precisamos entrar, irmãos, num tempo em que você vai pensar um pouco no que é a situação de um oleiro. Nos nossos dias é uma questão que está bem mais distante de nós pensar numa olaria. Mas você pode pensar, por exemplo, num grande artífice que vai construir, por exemplo, instrumentos musicais. Quando você vai numa loja de instrumentos e você quer comprar um instrumento, ele vai te mostrar, olha, eu tenho esse. Vamos supor que você está numa loja boa, tá certo? Não é aquela loja que o cara pega assim, ó, esse aqui é o melhor que tem e ele está te vendendo um negócio que é gambiarra. Nós estamos falando de alguma coisa assim, top, coisa boa. E aí a pessoa vai dizer para você, olha, eu tenho esses aqui, é produção em série, é colocado numa máquina, faz 1000 a cada 30 minutos e todos são assim. Medida é a mesma, sai tudo assim, 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 beleza, beleza. Mas eu tenho esse aqui foi feito à mão. Esse aqui a pessoa levou mais ou menos 2 meses para pegar a madeira, para fazer o corte, para burilar, para dar a medida que tem, para colocar esse tipo de material, parafuso aqui, esse parafuso vem de tal lugar, é bem trabalhado e tal. Quase que é uma obra de arte que você está pegando ali. Quando você lê, livros ou jornais, por exemplo, falando de violinos caros, essa é a diferença de um que é feito por máquina, de um que é feito por mãos. Quando você pensa em vasos, já que nós estamos falando de olaria, algum vai dizer para você, olha, esse é um vaso que ele vem de um lugar muito específico. As pessoas que fizeram isso aqui, eles fazem levando esse material, eles trabalham nisso durante muito tempo e assim esse processo todo é longo, cansativo, exige todo um preparo. Joia, você começa a querer aquilo ali porque você vê o valor que aquilo vai ter. E para que a gente fique mais tranquilo com isso, irmãos, você vai comprar, por exemplo, uma toalha de mesa. Você pode chegar num lugar e falar assim, olha, tem essa daqui, você compra, 30 por R$100, porque é feita em quantidade, beleza e tal. E alguém chega, não, essa daqui, ela vem daquelas rendeiras, lá daquela cidade, que trabalham desse jeito, que mexe a agulha dessa forma, o seu olho começa a brilhar e você fala, é essa que eu quero. Irmãos, estar na casa do oleiro significa você pensar em algumas questões. Primeiro, só o oleiro sabe qual é o resultado que vai sair daquele barro ali. Só na mente dele é que tem o desenho, aquilo que vai ser utilizado. Só na mente dele está aquela questão, quando você lê em outros textos da palavra de Deus, por exemplo, o vaso que é para honra e o vaso que é para desonra. Só na mente do oleiro está a questão de que ele sabe aonde ele vai mexer naquela hora, o tanto de água que vai ser usado, como a mão dele vai tocar em determinados lugares para estabelecer curvas, para estabelecer aqueles momentos mais delicados que dão aquele valor, aquele toque final. Porém, no momento que o barro está ali rodando, ele não tem a menor condição de pensar o que vai ser o futuro. Nos nossos dias, irmãos, quando nós pensamos
no que está acontecendo, para onde o Senhor está nos levando. Será que nós temos a condição de pensar, irmãos, que estamos nas mãos de alguém que sabe exatamente, mesmo em meio a tantas questões, aonde está nos levando? Será que nós temos tido, irmãos, a confiança e a humildade, ainda que isso nos machuque em determinada situação, será que nós temos tido a humildade de pensar que mesmo com pedra rodando, com situações que vêm e que nos abalam e que nós nos sentimos amassados, que muitas vezes nós somos esticados, que nós pensamos que não vai dar mais, mas será que nós trazemos no coração que Deus está moldando a minha vida e a sua vida para um propósito muito mais nobre do que uma fábrica de gente que está largada aí às soltas? Será que nós pensamos, queridos irmãos, que Deus não nos trata como todos, mas o Senhor, mesmo que nos passe por uma pedra e uma máquina que seja algo duro para nós, Ele vai fazer de cada um de nós um vaso para a sua honra e para a sua glória? Mas para isso nós precisamos nos humilhar e deixar o Senhor trabalhar em nós. Um outro texto que fala muito bem sobre isso é o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 8, quando ele diz assim: Senhor, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Ele sai da perspectiva de Jeremias, que está apenas olhando o trabalho, e Isaías então declara: Senhor, nós somos realmente aqueles que precisam ser trabalhados pela Tua mão. Nos nossos dias, queridos irmãos, nós não pensamos assim. Gostaria que você olhasse para dois textos rapidamente. Marca aí o texto de Jeremias e abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Versículo 10. Quando você pensa nesses dias, como dias que trazem talvez opressão, trazem aquele desconforto, trazem o receio para a sua vida, o que nós devemos fazer? É tempo de humilhação, é tempo de estar na casa do oleiro, porque Tiago nos diz exatamente assim. O que está escrito na sua Bíblia aí, você que já abriu? Vamos ler? Humilhai-vos. Vamos ler mais uma vez, mais alto? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele. Talvez você chegue sem forma, quebrado, machucado, mas se coloque na posição de ser trabalhado por Deus, que no tempo certo Ele vai te tirar dessa condição e colocar você numa forma que você vai cumprir um propósito estabelecido por Deus. Mais ainda, um outro texto, 1 de Pedro, capítulo 5 agora. Aí pertinho de Tiago, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Ele está escrevendo nesse momento aos jovens, mas ele vai falar de algo muito caro, que é a submissão aos que são mais velhos, e mais ainda, ele vai trazer alguns princípios aí, a partir do versículo 5. Vamos ler? 5 e 6 de 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos juntos. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A última frase, vamos ler junto, bem alto. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Queridos irmãos, o que significa se humilhar nesses nossos dias? O que significa estar na casa do oleiro, um lugar de humilhação? Deixe o Senhor quebrantar aquilo que precisa ser quebrantado na sua vida. Se coloque diante de Deus, não na posição de: Senhor, estou aguardando a vacina para voltar ao culto. Mas se coloque diante do Senhor dizendo: Senhor, não tenho tido condição de estar em lugar nenhum, mas eu peço que o Senhor trabalhe o meu coração, para que eu possa ser digno de testemunhar quem o Senhor é, o oleiro da minha vida, aquele que está moldando a minha história e a minha caminhada. Segunda questão que nós vemos, irmãos, sobre o tempo de estar na casa do oleiro, é que é um tempo também de aprendizagem. A casa do oleiro para Jeremias era um lugar onde ele aprendia. Se você já voltou lá para o texto, quero convidar você a olhar para o versículo de número 2 desse texto, capítulo 18.
O Senhor diz a ele: dispõe-te, desce à casa do oleiro. E ele diz: lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias, eu posso falar com você aqui, mas é lá naquele lugar que eu quero que você vá, porque você vendo aquilo tudo, você estando diante de alguém que está ali no seu trabalho, no seu exercício, você vai entender e aprender algumas coisas que eu quero anunciar para você. Aqui, querido irmão, eu quero afirmar para você que a casa do oleiro é um lugar, a igreja. A igreja é o lugar onde você vê pessoas e você vê Deus agindo na sua vida através de pessoas. A casa do Senhor é o lugar onde você é edificado, trabalhado e você aprende sobre a verdade do Evangelho. A igreja é o lugar onde o escritor aos Hebreus diz assim: não deixeis de congregar, como é costume de alguns, porque há algo muito importante na questão de você estar congregado. Irmãos, a casa do oleiro também pode ser uma circunstância na qual nós nos vemos quebrados, humilhados, realmente despedaçados às vezes. Mas é nessa circunstância que o Senhor também pode usar para nos educar, nos ensinar. A casa do oleiro, querido irmão, pode ser também uma mensagem que nós ouvimos numa circunstância a qual nós não esperávamos. A casa do oleiro pode ser uma canção, querido irmão, que nós cantamos e que de repente muda tudo dentro do nosso interior. Coisas que eu não entendia, de repente o Senhor usa aquela canção, o Espírito Santo acende na nossa alma alguma coisa e a gente diz: agora eu entendo. Se você pensar na vida de Jó, ao final de todo aquele longo período em que ele passa de dor, depois de perder família, perder bens, passar por dores, passar por acusações, amigos que chegam, falam, ouvem, Jó reclama, Jó se volta para Deus, mas no final da história, Jó mostra como ele esteve na casa do oleiro. E aí ele testemunha: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, de fato, eu posso experimentar quem o Senhor é. Queridos irmãos, quando nós nos distanciamos dessas questões, nós passamos a ser aqueles que têm noção, aqueles que têm informações sobre Deus. Mas quando nós estamos no lugar de aprendizagem, na casa do oleiro, as palavras do Senhor de fato ganham uma outra dimensão, há algo sendo trabalhado, o Senhor está fazendo conosco algo que realmente mostra que nós estamos sendo mudados. Porque na casa do oleiro, o barro é moldado, o oleiro está ali com a sua obra trabalhando. Na casa do oleiro, querido irmão, ele sai de uma questão de completa perda, porque barro é barro, está num monte de barro, e se secar continua sendo barro. Mas agora, quando ele passa na mão daquele oleiro, ele se transforma em outra questão. Ele vai ter uma utilidade, seja para carregar água, no sentido de água fresca, que mata a sede daquele que o possui. Seja no sentido de colocar ali uma flor que vai embelezar todo um ambiente. Seja a questão de guardar alimento, como era nos dias de Jeremias, uma das utilizações que se havia. Seja até mesmo para guardar os rolos da palavra de Deus, como os rolos do Mar Morto, que foram encontrados dentro de vasos, dentro da região de Qumran. Mas, querido irmão, veja, estar na casa do oleiro é bom porque ali eu ouço a palavra do Senhor e vou aprendendo certas questões, irmãos, que às vezes eu sei de cabeça, mas ainda não sei dentro do meu coração. Ou às vezes eu já experimentei há dias atrás, mas talvez hoje essas questões sejam tão conflitantes que não façam tanta parte da realidade minha. Gostaria que você marcasse o texto de Jeremias e vamos para um salmo que é muito conhecido nosso. Salmo 119, 105, talvez você saiba de cor. Se você achou, vamos ler juntos. Encontrou? Então vamos declarar juntos? Lâmpada. Queridos irmãos, quantos de nós não temos isso na nossa mente, mas em dias como hoje, a gente tem procurado lâmpada. A gente tem procurado luz para os nossos caminhos. Mas espera aí, pastor. Não misture as coisas. Como não, meu irmão? Deus não é soberano?
Como não, meu irmão? Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em dias onde há tanto desânimo, em dias, irmãos, onde há tanto medo, onde encontrar coragem, aonde encontrar sabedoria, aonde encontrar lâmpada? No último especial daquele canal por assinatura que traz para você, será? Porém o Senhor diz para Jeremias, lá você vai ouvir as minhas palavras. E depois, quando nós caminharmos um pouco mais, você vai ver que é exatamente o que ele faz. Ele começa a anunciar a Jeremias aquilo que era o plano dele, o propósito dele para aquela nação nos dias de Jeremias. E queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um mistério que é fantástico, que ela não traz exatamente para nós situações assim, que você fala assim, aqui Deus está dizendo isso, aqui Deus está dizendo aquilo, mas ela mostra assim, olha, o princípio por trás dessa situação é esse, aqui há um propósito maior que Deus está nos conduzindo, então eu preciso avançar dentro do conhecimento da palavra para que eu tenha segurança nas minhas decisões. Porque isso também é algo fantástico, queridos irmãos. Deus não quer de você uma pessoa robotizada. O que Deus quer é que você entregue seu coração para Ele, porque Ele vai caminhar contigo e vai te dar liberdade para olhar para esse mundo, dialogar com esse mundo, trabalhar com esse mundo e testemunhar do poder de Deus para esse mundo. Lá você vai ouvir as minhas palavras. Querido irmão, querida irmã, se eu fosse aplicar esse ponto do nosso texto, eu quero desafiar você que esse é o tempo, querido irmão, de nós desligarmos um pouco a TV, desligar um pouco esse nosso computador, a gente aprender a se submeter, ser humilhado, quebrantado, mas refeito pela palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, e aí você vai se lembrar, Deus é aquele que tirou os seus lá do meio do Egito, do tempo de escravidão. O Senhor é o mesmo Deus que agiu depois, libertando esse povo, esse mesmo povo que Jeremias anunciou. Deus os retirou depois de Babilônia e levou de volta para a terra de Israel. O Senhor é o mesmo, querido irmão, que tirou você de uma situação que talvez seja muito pior do que qualquer situação como essa dos nossos dias. Lembra da sua vida antes de você conhecer a Deus, aonde você estaria hoje? Se você pode se lembrar do que Deus já fez por você, será que Deus hoje perdeu o poder para continuar caminhando contigo e te abençoando? Será que Deus perdeu a força? Em nome de Jesus, querido irmão, se levante e aprenda com a palavra do Senhor. Seja fortalecido na palavra do Senhor, creia e viva que ela é lâmpada para os seus pés, é luz para a sua caminhada. Sabe, querido irmão, o Senhor estava mostrando para Jeremias ali, que ele, Jeremias, mesmo vendo o que o oleiro estava fazendo, ele não tinha conhecimento de como terminaria aquela situação na mão do oleiro. Mas é lindo, querido irmão, que o que Jeremias vê é que há um vaso se quebrando na mão do oleiro. E aqui eu quero trazer para você, irmão, irmã, algo fantástico. Quando Deus olha para a minha vida e olha para você, Deus não espera que você seja um super-homem, uma super-mulher, inquebrável, resistente a tudo. Que você erga a sua espada como desenhos animados. Meus filhos amam aquilo ali. Mas Deus não espera que a gente se levante com uma espada mágica ou um sabre luminoso, como está na moda aí para muitos, né? Deus não espera que a gente seja o super, a super. E o que Jeremias vê é que aquilo que estava sendo moldado ali pelo oleiro quebra na mão do oleiro. E você precisa entender, queridos irmãos, que às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós estamos caminhando e caminhando bem, nós estamos dia a dia marchando na nossa caminhada, mas tenha tranquilidade em ver que muitas vezes nós nos quebramos dentro desse lugar. Às vezes é uma palavra de um irmão ou irmã que quebra a gente, que despedaça o nosso ministério. Você dando tudo que você tem, você fazendo o máximo. E chega alguém e diz assim, mas aquele outro irmão, 10 vezes melhor do que você.
Você orando por alguém, você clamando ao Senhor. E esse alguém vira para você e fala: olha, pode parar de orar, não quero mais esse negócio de igreja, não quero caminhar com vocês. Isso quebra a gente também. Às vezes, irmãos, a nossa expectativa, o Senhor dessa vez vai trazer aquela resposta que eu estou buscando. Agora vai, e eu estou insistindo com o Senhor, e eu estou no propósito e tal, e de repente a resposta vem totalmente diferente. E você se quebra. E, irmãos, a palavra do Senhor, ela está repleta de exemplos de queridos que, embora fossem grandiosos para outras pessoas, se quebraram diante de Deus, diante de outras pessoas. E aí vem a terceira motivação, irmãos, para que nós nos lembremos que é tempo de estar na casa do oleiro. Porque ali na casa do oleiro é lugar de restauração. Porque ainda que aquele vaso se tivesse quebrado na mão do oleiro, era o próprio oleiro que pega aquele barro e começa a fazer de novo, e moldar de novo e trabalhar de novo. Irmãos, quantos de nós abandonam a caminhada da igreja para tentar achar solução para a nossa vida em outros lugares que não pregam essa palavra? Quantos de nós, queridos irmãos, que machucamos uns aos outros e a gente diz: não quero mais congregar com tal pessoa, não quero mais estar junto, porque de fato não dá. E a gente permanece quebrado. Mas quando você olha para o texto, Jeremias diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que todo vaso que se estraga, o olheiro é capaz de refazer. Deus é suficientemente poderoso para refazer a nossa caminhada quantas vezes nós cairmos. Deus é um especialista em não deixar nenhum caco para trás, mas juntar aquilo ali, colocar água, colocar na máquina, e a gente humilhado, mas a gente vai sendo trabalhado, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, a gente vai sendo moldado, até que chega um ponto que o Senhor fala: está pronto, agora você vai servir para o propósito que eu determinei para a sua vida. E é por isso, irmãos, que nós não podemos abandonar e não devemos abandonar. Nós devemos estar sempre diante do oleiro, na casa do oleiro, porque, irmãos, veja o que acontece. Jeremias estava com a sua alma quebrada naquele momento. Jeremias dizia para Deus: meu Senhor, o Senhor me colocou num ministério que é duro demais para mim. E o Senhor então diz para Jeremias: olha, nesse lugar eu estou te restaurando e vou trabalhar com você. Você vai cumprir aquilo tudo, porque lá atrás eu te chamei, você é um profeta às nações. Irmãos, nós lemos hoje o texto que esse irmão registrou há 2.400, 2.500 anos atrás. Querido irmão, querida irmã, Jeremias estava quebrado, aquele povo estava quebrado. Se você está com a sua Bíblia aberta, aquele povo, versículo 11, não se converteram ao Senhor. No versículo 12, aquele povo não tinha vida com Deus, não estava buscando mais o Senhor. Ainda assim, o oleiro estava ali, estava pronto a restaurar toda aquela situação, querido. E nesses nossos dias, irmãos, tem tanta gente quebrada perto de nós. E talvez eu mesmo, você mesmo, estejamos quebrados diante dessa situação. Talvez a gente viva se arrastando nesses dias. Talvez a gente não queira mais atender o telefone porque a gente não quer falar com ninguém. Talvez a gente veja as mensagens de WhatsApp e pense em larga isso para lá. Irmãos queridos, quanta gente perto de nós ou nós mesmos estão decepcionados com esse tempo. Porque investiram nos seus negócios e nada foi para frente. Porque pensaram que seus filhos teriam uma oportunidade e era aquela e não veio. Quantos de nós, irmãos, estão amargurados? Porque pensavam em algo que a igreja poderia lhes oferecer e não oferece. Nunca viu a igreja como um lugar de gente, de pecadores, e superestima as coisas, mas aí aquilo não é colocado de volta e a gente se decepciona e vive amargurado.
Eu esperava que o pastor fosse lá me ver, mas ele não adivinhou que eu estava com problema e eu fiquei só. Irmãos queridos, mas a gente precisa se lembrar que aquilo que é o padrão que o Senhor falou com aquele homem lá atrás continua em vigor nos nossos dias. E irmãos, quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vê que ele fala com Jeremias, e eu quero chamar a sua atenção para você ler comigo o versículo de número 6. Ele diz assim: não poderei eu fazer de vocês como faz esse oleiro? Será que eu, que sou o Deus soberano, será que eu, que sou o Senhor de todas as coisas, será que eu não posso fazer com a sua alma, com o seu humor, com a sua mente, com o seu coração, tudo o que esse oleiro faz com esse tanto de barro? Será que eu não posso trabalhar de fato na sua vida de tal sorte que você encontre nesses dias, de fato, uma motivação muito maior para você continuar a sua caminhada? Será que eu não posso restaurar o seu ânimo a tal ponto que você vai ver que esses são os dias de luta de fato, mas você será fortalecido para caminhar em meio às lutas? Você será reanimado para dizer às pessoas que Deus está no seu santo trono e que se houver arrependimento, se houver volta, o Senhor é capaz de perdoar e trabalhar. Mas é necessário estar na casa do oleiro. É necessário, irmãos, que nós venhamos ao Senhor, que nós nos acheguemos a um lugar de humilhação, de se quebrantar de fato, que nós ouçamos a palavra do Senhor, sejamos realmente inteirados daquilo que é a vontade de Deus, não apenas para nós de uma forma particular, mas diante de todo esse propósito, queridos irmãos. Será que a Bíblia nos responde diante desse tempo o que tem acontecido? Se a casa do oleiro é um lugar de ser humilhado, pensa o que tem sido o nosso linguajar, o nosso tempo, o nosso mundo. Irmãos, vivemos em dias de soberba, onde o homem se orgulha de que ele resolve todas as suas coisas. Onde o homem diz: não, com as nossas pesquisas, com os nossos estudos, nós traremos todas as soluções. Porém, esse mesmo homem, irmão, irmã, ele faz num contato, todos os dias ele faz uma contagem. Olha a nossa escala de mortos. Ao mesmo tempo em que ele se vangloria, olha, a solução virá de um outro lado, ele não se humilha dizendo: olha quantos nós perdemos até aqui. O ser humano, queridos irmãos, não vai à casa do oleiro. O ser humano, ele diz: não, sem o Senhor mesmo nós vamos. E é isso que Jeremias começa a ver a partir do versículo de número 7. Porque Deus começa a falar com ele que ele poderia transformar todas as coisas. Olha comigo o 7, quando ele diz assim: no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar, destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Irmãos, o termo arrepender-se aí não é o mesmo arrependimento que eu e você temos. Porque nos nossos sentidos humanos, arrependimento significa você mudar de algo de errado que você fez. Esse termo, na realidade, é uma acomodação que o Senhor faz na sua palavra. Na nossa teologia, isso é chamado de antropopatismo, de patós, um termo grego que significa de paixões, ou seja, Deus está mostrando numa linguagem humana como Ele muda uma questão que está proposta, a partir de uma questão que haja arrependimento daquele que vai sofrer aquela ação. Isso significa, querido irmão, querida irmã, que se houver arrependimento, mudança, humildade, busca do Senhor, Deus está pronto para transformar nossas vidas hoje. Deus está pronto para transformar nosso casamento hoje. Deus está pronto para transformar nossa caminhada, o nosso emprego, tudo. Deus é poderoso para isso. Porém, aquela nação, e você vai ver isso nos versículos seguintes, eles dizem, versículo 12, não há esperança. Andaremos consoante os nossos projetos, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno.
E era o próprio povo falando isso para Jeremias. Nós vamos seguir nossa caminhada. E o Senhor lá atrás, Ele diz no versículo 10, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, agora ele vai dizer de novo a expressão arrependerei, ele vai dizer, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria, ou seja, a coisa vai seguir naquilo que já estava então traçado. Eu quero encerrar essa palavra, queridos irmãos, trazendo para você algumas questões que são breves. A primeira delas é que muitas vezes a gente pode pensar que não há mais oportunidade. E isso é um engano dos nossos dias. Aquele ladrão, no final da sua vida, ele diz para Jesus, lembra-te de mim. E Jesus lhe responde, hoje mesmo você vai estar comigo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele se quebrou e quebrou a Barnabé por conta de João Marcos. Escrevendo a sua carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, você vê um apóstolo Paulo quebrantado pelo Senhor, que diz que João Marcos era muito útil para o seu ministério. Eles haviam se reconciliado. Deus pegou e trabalhou um coração duro, 2 corações duros, e moldou como só Ele pode fazer para que houvesse paz naquela caminhada. Queridos irmãos, quando nós chegamos nesses nossos dias, a pergunta que vai fazer esse pregador para cada um de nós, ela tem a ver com esse texto dizendo que Jeremias foi consolado pelo Senhor, foi animado pelo Senhor, continuou pregando. Ele ouviu do Senhor textos que são meio que famosos para nós. No capítulo 29, quando ele vê a dureza e o problema que já havia com aquele povo, o Senhor traz uma palavra para o coração dele, que é aquela que você conhece, quando o Senhor diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mas até Jeremias ouvir aquilo ali, irmãos, aqueles homens foram duros, até que o mal chegou de vez. O mesmo Jeremias, no capítulo 33, ele ouve do Senhor, clama a mim, ora Jeremias. No versículo 3 ele diz assim, eu vou te anunciar coisas que você ainda não sabe, coisas que estão ocultas. Irmãos, nos nossos dias nós temos parado de orar porque nós temos desanimado diante de tudo que nós vemos por aí. E aí eu volto, queridos irmãos, a nação de Israel não ouviu a palavra daquele pregador, mas você nessa noite vai olhar para a palavra de Deus ou você vai continuar de repente se informando, ouvindo, questionando e cada vez mais deixando de viver a vida que Deus tem para você, para a sua caminhada. Porque o culto vai acabar, irmão. E quando você passar por aquelas portas, você vai se encontrar não mais com uma palavra que está sendo exposta por um pregador imperfeito e limitado, mas você vai dar de cara com a sua vida na realidade que ela tem para você. E nessa hora, que você se lembre que você pode estar na casa do oleiro, que se você se humilhar, Ele pode realmente moldar a sua vida com Ele. Ele pode te ensinar com a palavra dele. E Ele pode restaurar todas as questões que vêm diante de você. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós vivemos tempos extremamente agudos. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o dono de todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu rogo, Pai, que aquilo que nós lemos na Tua palavra, ó Deus, a passagem que o Teu servo experimentou, dura, difícil, mas, ó Deus, que fortaleceu tanto a vida e o ministério dele. Essa passagem também, ó Deus, possa fortalecer a minha vida e a vida do meu irmão aqui nessa noite. Possa fortalecer a vida da minha irmã aqui nessa noite. E que em nome do Senhor Jesus, Pai,
Teu Santo Espírito realmente, ó Deus, nos fortaleça, nos reanime, continue a nos conduzir, ó Deus, diante de tantas incertezas que nós temos tido nesses nossos dias. Ó Deus, as autoridades estão confusas, elas não falam mais coisa com coisa. Ó Deus, nós ouvimos tantas vozes, mas ajuda-nos a ouvir a voz do Senhor nesse tempo. Ó Deus eterno, abençoa a nossa nação, o nosso país, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, que nós experimentemos dias de verdadeira paz. Paz, ó Deus, de nos respeitarmos, de sermos realmente um só povo. Ajuda-nos, ó Deus, e eu sei, ó Pai, o quanto isso é complicado para nós. Mas, ó Deus, nada disso, ó Deus, pode sequer abalar a Tua grandeza, porque basta uma palavra do Senhor e tudo é transformado. Ó Deus, ajuda-nos a viver a fé dos Teus servos no passado. A fé, ó Deus, daqueles que, não tendo, ó Deus, tantas informações como nós temos nos nossos dias, não tendo, ó Deus, tantos recursos como nós temos nos nossos dias, eles se ajoelhavam, se prostravam e eram cuidados pelo Senhor. Ó Deus, dá-nos essa fé nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, Senhor. Continua, ó Deus, ministrando aos nossos corações. Para a glória do Teu nome é que eu oro e Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor aqui à frente. Queria convidar você a ficar de pé.